Desde os primórdios da humanidade, quando o ser humano olhava para o céu estrelado e se perguntava sobre sua própria existência, surgia uma inquietação que atravessa os séculos. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o propósito da vida? Olá, eu sou Sérgio Luiz Gianico. Fico muito feliz por você estar aqui no canal Sinergia e Ética. Hoje vamos responder a essas perguntas que moldaram religiões, filosofias, mitos e, mais tarde, o nascimento da ciência. O coração humano sempre buscou compreender o mistério do universo. Mas será que a razão sozinha pode responder aquilo que o espírito pressente? Durante milênios, a espiritualidade foi o caminho predominante para lidar com essas questões. Das tradições xamânicas aos textos védicos, das filosofias gregas aos profetas hebreus, dos mestres orientais ao Cristo e seus discípulos, a humanidade se guiava pela fé, pela intuição, pela revelação e pela experiência mística. A espiritualidade oferecia não apenas explicações, mas também sentido. Ela lembrava ao homem que a vida é mais do que a sobrevivência física, que há dimensões invisíveis, que a morte não é o fim, mas uma passagem. Quantas vezes, em meio à dor, você também já buscou uma resposta que não cabia nos cálculos da razão? No entanto, a partir do Renascimento, algo novo começou a emergir. A ciência, ainda incipiente, desafiava dogmas, observava a natureza, testava hipóteses. Com Galileu, Newton e Copérnico, o universo começou a ser descrito em números, equações e leis. Essa revolução trouxe conquistas imensas. As leis da gravidade, a descoberta da circulação sanguínea, a exploração dos oceanos e, séculos depois, do espaço sideral. O método científico transformou a humanidade. Mas, ao romper com a fé cega e com o misticismo, a ciência muitas vezes se isolou da espiritualidade. Será que, ao negar o invisível, não limitamos nossa própria visão da realidade? Durante séculos, ciência e espiritualidade se distanciaram. A religião acusava a ciência de heresia. A ciência ridicularizava a fé como superstição. Essa disputa produziu feridas profundas na história humana, como o julgamento de Galileu ou as perseguições a místicos e pensadores. Mas também produziu estagnação. A espiritualidade cristalizou-se em dogmas. A ciência reduziu-se àquilo que podia pesar e medir. Chico Xavier advertia: o invisível governa o visível, mas o homem insiste em negar aquilo que não pode tocar. O que perdemos, como humanidade, ao rejeitar a integração dessas duas asas do conhecimento? No século XX, uma nova ponte começou a ser erguida. A física quântica abalou os alicerces da visão mecanicista herdada de Newton. De repente, o universo deixou de ser uma máquina previsível para se revelar como um oceano de probabilidades. O princípio da incerteza de Heisenberg mostrou que não é possível conhecer ao mesmo tempo posição e velocidade de uma partícula. O efeito do observador revelou que a consciência influencia o resultado de um experimento. O vácuo quântico mostrou-se repleto de energia, desafiando a noção de nada. Einstein, desconfortável, dizia: Deus não joga dados com o universo. Mas Niels Bohr replicava: Einstein, pare de dizer a Deus o que fazer. Se a consciência altera a realidade no nível quântico, será que o pensamento humano tem mais poder do que imaginamos? Com a ciência moderna, lançamos telescópios e sondas ao espaço. O projeto SET ergueu radiotelescópios gigantescos, vasculhando o cosmos em busca de sinais. Mas sempre a partir do mesmo paradigma. Vida precisa de água líquida, carbono, oxigênio e temperatura moderada. Mas e se estivermos procurando a vida apenas naquilo que espelha a Terra? E se o universo abrigar formas que desafiam completamente nossos parâmetros biológicos? A visão espiritual sobre outras civilizações.
Médiuns, místicos e canalizadores há muito anunciam que não estamos sós. Relatam civilizações invisíveis aos olhos humanos, mas reais em dimensões mais sutis. Marte, árido para a ciência, mas descrito espiritualmente como lar de cidades etéreas e templos de sabedoria. Júpiter, gasoso para os astrônomos, mas segundo Ramatiz, habitado por seres luminosos que vibram em sintonia com o amor cósmico. Ramatiz dizia: o que a ciência chama de vazio, a espiritualidade chama de plenitude. Será que as sondas da NASA encontram apenas silêncio, porque ainda não sabemos ouvir em outras frequências? Assim como ondas de rádio ou raios ultravioletas sempre existiram antes de serem detectados, formas de vida podem coexistir conosco, invisíveis aos nossos sentidos e instrumentos. A cegueira da ciência não significa ausência de realidade. Significa apenas limitação de percepção. Estamos realmente sozinhos no universo, ou apenas cercados de presenças que ainda não sabemos perceber? Muitos espiritualistas defendem que a essência da vida não é a matéria, mas a consciência. Corpos podem variar, de carbono, de silício, de energia pura, mas a consciência é a centelha universal. André Luiz, através de Chico Xavier, ensinava que a vida é uma sinfonia de vibrações. Cada ser, um instrumento. Cada consciência, uma nota. Se a vida é consciência, quantas formas desconhecidas já não habitam os planos sutis ao nosso redor? Como seria a ciência se integrasse o olhar espiritual? Podemos imaginar detectores de frequências sutis, aparelhos capazes de registrar padrões vibracionais além do espectro visível. Inteligência artificial aplicada a sinais incomuns, algoritmos treinados para identificar pegadas de inteligências não humanas. Projeção de consciência, técnicas de desdobramento estudadas por Valdo Vieira como forma legítima de pesquisa interdimensional. Telemetria cósmica, sensores para interações com a matéria escura. Será que a próxima revolução científica nascerá não nos laboratórios, mas no interior da consciência humana? Diversos guias espirituais descrevem civilizações cósmicas. Pleiadianos, missionários da paz e da harmonia. Arcurianos, guardiões cósmicos, mestres da cura energética. Sirianos, associados ao Antigo Egito, portadores de sabedoria universal. Andromedanos, portadores da consciência de unidade. Capelinos, espíritos exilados que ajudaram a formar civilizações terrestres. Zetas, controversos, ligados a experiências científicas e abduções. Jupiterianos, seres de luz descritos por Ramatiz como guias de evolução. Venusianos, civilização etérea, compassiva, ligada ao amor universal. Quantas dessas civilizações já interagem conosco discretamente, esperando nossa maturidade espiritual? Muitos médiuns descrevem assembleias cósmicas, conselhos de representantes de várias civilizações, que velam pelo equilíbrio do universo. Eles não interferem diretamente, mas inspiram caminhos. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, lembrava: o universo é uma escola imensa. Cada mundo, uma sala. Cada vida, uma lição. Estamos no limiar de uma nova era. De um lado, a ciência avança, descobre a matéria escura, a energia escura, os exoplanetas. De outro, a espiritualidade aprofunda-se, fala de transição planetária, de multidimensionalidade, de consciências coletivas. A convergência é inevitável e será necessária para enfrentar os desafios globais, crises ambientais, conflitos, desigualdades. Como podemos construir um futuro sustentável sem unir razão e transcendência?
Como lidar com a complexidade da vida sem compreender que somos mais do que matéria? Ciência e espiritualidade são como duas asas de um pássaro. Sozinhas, voam baixo, mas juntas, podem elevar a humanidade às alturas cósmicas. Estamos prontos para atravessar essa ponte? Deixe seu like e comentário. Isso é muito importante para o canal. Até a próxima jornada.